Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. E como sempre, o nosso carinho pelo seu prestígio, pela sua audiência, ao nosso programa e a toda a rede de programação da TV Mundo Maior, que presta um serviço muito importante de esclarecimento, de divulgação da doutrina espírita. Temos procurado falar a respeito de Chico Xavier, contando as suas histórias, falando a respeito de suas orientações ou das orientações dos espíritos, através de sua mediunidade extraordinária. Vários livros de dezenas de autores foram escritos a respeito da vida de Chico Xavier. Sempre recorremos a lindos casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama, que também foi autor de uma outra obra intitulada Chico Xavier na Intimidade, um livro que foi editado pela LAC, Livraria Allan Kardec Editora, um livro até pouco conhecido dos espíritas. Mas hoje nós vamos querer falar um pouco a respeito do bom humor dos espíritos, porque nós imaginamos que os espíritos sejam destituídos de bom humor, que os espíritos não sabem mais sorrir, que os desencarnados vivem num mundo onde a alegria, por assim dizer, seja proibida. E não é verdade. Chico sempre nos contava casos muito engraçados, pitorescos, ligados aos espíritos, os espíritos que também o faziam sorrir e em muitas oportunidades. Aqui no livro Lindos Casos de Chico Xavier, por exemplo, nós nos deparamos com o que escreveu o professor Ramiro Gama a respeito do humorismo materno. Dona Maria João de Deus havia desencarnado e escreveu aqui o professor. Em 1931, Chico já estava aí com 20, 21 anos de idade, mandar alguém para o inferno constituía grave ofensa. Hoje nem tanto, não é? Mas em 1931 era uma ofensa muito grave. E um dos missionários católicos que visitaram Pedro Leopoldo, naquela época, no zelo com que defendia a Igreja Romana, falou do púlpito que o Chico, o médium espírito que se desenvolvia na cidade, devia ir para o inferno. A verdade é que durante a missa o padre não se conteve e mandou o Chico para o inferno, não é? Ou pelo menos disse que ele haveria de ir para o inferno depois que deixasse o corpo, né? Chico, que frequentara a igreja desde a infância, ficou muito chocado, muito sensível, jovem. Ele ficou muito chocado. À noite, na reunião costumeira, aparece a progenitora desencarnada, Dona Maria João de Deus. E reparando-lhe a inquietude,
pergunta-lhe bondosa o motivo da aflição que trazia. Chico, você me parece tão aflito, triste, aborrecido, o que está havendo? Ah, estou muito triste, disse o rapaz. Por quê? Ora, o padre me xingou muito. O padre o havia xingado muito. Aí ela respondeu que tem isso. Cada pessoa fala daquilo que tem ou daquilo que sabe. Mas a senhora imagine, clamou Chico, que ele me mandou para o inferno. O espírito de Dona Maria sorriu e falou: ele mandou você para o inferno, mas você não vai. Fique na terra mesmo. Olha o humorismo, né? O bom humor, né? O gracejo, né? Olha, mandou você para o inferno, mas você não vai. Fica aí, né? Fica na terra mesmo. Eu me lembrei deste caso porque aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo, nós temos um velhinho aqui que costuma realmente mandar todo mundo para o inferno. Inclusive já nos mandou diversas vezes. E nos recordando aqui dessa história do Chico, nós sempre respondemos a ele: olha, eu não vou. Eu não vou. Foi o que ela disse. Foi o que ela disse. A mãe de Chico disse para ele: olha, o padre mandou você para o inferno, você não vai. Aí. Fica aqui na terra mesmo. O médium, ante o bom humor daquelas palavras, compreendeu que não convinha dar ouvidos às condenações descabidas. E o serviço da noite desdobrou-se em paz. Realmente, Chico tinha uma alegria contagiante. Sorria sempre. É uma pena que muitos não tenham tido oportunidade de conviver com Chico. Ele era muito divertido, descontraído. Sim, às vezes se emocionava, chegando a ir às lágrimas com as mensagens que recebia. Que tocavam o seu espírito, mensagem dos filhos para os pais, dos pais para os filhos, ou às vezes quando ele recebia um poema de Maria Dolores, ou mesmo uma mensagem de Emanuel, ou um soneto de um outro poeta, ele se emocionava muito, mas também sorria muito, com as mensagens, por exemplo, de Cornélio Pires. Cornélio Pires sempre escrevia, Cornélio Pires, Lulu Parola, trovadores que sempre escreviam com muita sabedoria, mas também com muito humor, as trovas através de Chico Xavier. E ele sorria muito. E temos aqui um outro caso, o caso da besta, também em 1931. Quando Chico passou a receber as primeiras poesias do Parnaso de Além Túmulo, um cavaleiro de Pedro Leopoldo, muito impressionado com os versos, resolveu apresentar o médium e os poemas a certo escritor mineiro de passagem pela cidade. Ele havia ficado impressionado com a beleza daqueles versos, daqueles poemas, e resolveu apresentar a um escritor mineiro que estava passando por Pedro Leopoldo para ver a opinião dele. O filho de João Cândido, Chico, vestiu a melhor roupa que possuía, e na época ele quase não tinha roupa nenhuma, coitado. E com a pasta de mensagem debaixo do braço, foi ao encontro marcado. Olha a simplicidade do Chico. Botou aquelas mensagens debaixo do braço, vestiu a melhor roupa. Afinal de contas, ele ia conversar com um considerado intelectual das Minas Gerais. O conterrâneo do médium, embora católico romano, apresentou o Chico, entusiasmado. Este é o médium de quem lhe falei. E o Chico ali, né? O escritor cumprimentou o rapaz e entregou-se à leitura dos versos. Sonetos de Augusto dos Anjos, poemetos de Cassimiro Cunha,
quadras de João de Deus. Depois de rápida leitura, o literato sentenciou: isso tudo é bobagem. Foi simplesmente, ele acabou ali com tudo, arrasou com tudo, né? Isso tudo é bobagem. E mirando, Chico rematou: este rapaz é uma besta. Agora vocês imaginam o pobre do Chico com 20, 21 anos, né? Praticamente nunca tinha saído de Pedro Leopoldo, colocou uma roupa a melhor roupa que ele tinha, coitado, para ouvir daquele homem que ele era uma besta. Quer dizer, uma ofensa, né? Uma ofensa. Mas doutor, disse agastado o conterrâneo do Chico que o havia levado, o rapaz tem convicções e abraça o espiritismo como doutrina. Pois então deve ser uma besta espírita, declarou o escritor. Quer dizer, a coisa ia complicando, né? Ele é espírita, então, além de ser besta, é uma besta espírita, declarou o escritor. Bastante desapontado, o Mélio despediu-se. O Chico não disse nada, não respondeu nada, não é? Muito humilde. Ficou calado, né? Considerando-se uma besta espírita. Despediu-se. Em casa, durante a oração, a progenitora apareceu. Novamente, Dona Maria João de Deus, cujo espírito se fazia muito frequente na vida de Chico. Aí o Chico disse assim: a senhora viu como fui insultado? Perguntou o Chico. E por que Dona Maria se revelasse alheia ao assunto, o filho contou-lhe o caso. Vejamos que os espíritos não sabem das coisas. Muitas das vezes eles não sabem. Eles precisam ser inteirados do que acontece conosco. Nós achamos que os espíritos sabem tudo, escutam tudo, veem tudo. Não é bem assim, não é? Dona Maria se revelou alheia ao assunto e Chico então contou a ela o caso. A entidade sorriu e disse: não vejo insulto algum. Creio até que você foi muito honrado. Uma besta é um animal de trabalho. Foi o que Dona Maria João de Deus disse a ele, né? Mas o homem me apelidou por besta espírita. Isso não tem importância, exclamou a mãezinha desencarnada. Imagine-se como sendo uma besta em serviço do espiritismo. Se a besta não dá coices, converte-se num elemento valioso e útil. Realmente, né? A besta ou o burro de carga é um elemento valioso e útil, né? O homem deve muito aí nesse trabalho da civilização aos animais, principalmente aos cavalos, aos burros, às bestas, né? Porque o filho silenciasse, Dona Maria acrescentou: você não acha que é bem assim? Chico refletiu e respondeu: pensando bem, é isso mesmo. E o assunto ficou sem alteração. Mais tarde, quando o Chico nos contava essa mesma história de besta e espírita, ele costumava dizer assim: olha, é preferível ser uma besta espírita do que um espírita besta. E sorria e dava gostosas gargalhadas, né? É preferível ser uma besta espírita. Besta espírita é um elogio, né? Agora, um espírita besta, nisto aí não tem elogio algum, né? Mas continuando a falar do bom humor dos espíritos que se manifestavam através de Chico Xavier, como no caso também aqui o espírito de José Grosso. José Grosso, ele sempre se manifestava nas reuniões de materialização, nas reuniões de efeitos físicos, na companhia de Palminha, de Sheila,
de Joseph Gleber, Meimei e outros espíritos. Mas, através da psicografia, José Grosso praticamente escreveu muito pouco, ou quase nada, através de Chico Xavier. Mas tem aqui uma mensagem dele que é muito engraçada. Receita para melhorar. Em julho de 1948, aqui bem mais tarde, né? Nós vimos aquelas histórias de 1931. Agora já em 1948, Chico estava com 38 anos de idade. O nosso confrade Jacques Aboab, era amigo de Chico, de passagem por Pedro Leopoldo, conversava ao lado de outros confrades, em companhia de Chico, sobre os trabalhos de aperfeiçoamento da alma. Né? É o aperfeiçoamento da alma, né? Esse assunto, infelizmente, ainda interessa pouco a maioria, né? As pessoas cogitarem de se aperfeiçoarem intimamente, né? Nós cuidamos muito do corpo, não é? Zelamos muito da aparência física, mas que é apenas aparência, e não nos preocupamos em cuidar da alma, da beleza da alma, da saúde da alma, que é muito importante. Eles estavam conversando e a conversação deu lugar à prece em conjunto. Foram orar. E manifestando-se pelo médium José Grosso, dedicado e alegre companheiro desencarnado, dedicou aos presentes os seguintes apontamentos. Olha aqui a mensagem dele. Receita para melhorar. 10 gramas de juízo na cabeça. Quer dizer, não precisa muito, 10 gramas. Serenidade na mente. Equilíbrio nos raciocínios. Elevação nos sentimentos. Pureza nos olhos. Vigilância nos ouvidos. Lubrificante na cerviz, quer dizer, na nuca, lubrificante, para a gente sempre poder abaixar a cabeça. Interruptor na língua. Nossa, isso aqui é forte, hein? Interruptor na língua. Amor no coração. Serviço útil e incessante nos braços. Simplicidade no estômago. Outra coisa difícil, né? Boa direção nos pés. Uso diário em temperatura de boa vontade. José Grosso. Olha uma mensagem aqui com extraordinário bom humor, não é? Com extraordinária alegria, mas, no entanto, com uma profundidade extraordinária, receita para melhorar, não é? E usar isso tudo em temperatura de boa vontade. Supomos descobrir, neste curioso receituário, excelentes motivos para sorriso e meditação. Então Chico era muito alegre. E os espíritos que se comunicavam por ele também muito alegre. Nós já contamos aqui o caso do Dr. Bezerra de Menezes com Chico, não é? Há muito tempo atrás. Talvez você ainda não tenha escutado este caso, não é? Que o Chico nos contou lá no grupo espírita da prece. Ele estava com o olho esquerdo doendo muito. E às vezes ele tinha até hemorragia no olho esquerdo. Escorria lágrima com sangue no olho esquerdo. E naquele dia diz ele que a dor estava enorme, uma dor enorme. E ele então pediu em prece ao doutor Bezerra que o socorresse, que amenizasse o seu sofrimento. Porque uma dor no olho, imaginemos, deve ser terrível, né? Aquela dor no olho deve doer a cabeça toda, não é? E ele estava com aquela dor muito grande. E o doutor Bezerra lhe apareceu e perguntou: Chico, qual que é o motivo de tanta lamúria? Qual que é o motivo aí de você estar com tanta aflição?
o senhor não está vendo como é que está meu olho, doutor Bezerra? O senhor poderia me aliviar, o senhor poderia me socorrer. Eu Chico disse a ele assim, eu não peço isso ao senhor como um ser humano, que eu sei que não sou. Eu peço isso ao senhor como um animal. O Chico contando, eu peço isso ao senhor que me alivie como um animal, não estou pedindo como um ser humano, que eu sei que não sou, mas o senhor podia me ajudar. Aí disse que o doutor Bezerra falou assim com ele, Chico, se você está me pedindo isto como um animal e não como um ser humano, se você está me pedindo para aliviar a sua dor como um animal, quem é que você pensa que eu sou? O que você pensa que eu sou? Aí o Chico disse assim, doutor Bezerra, o senhor é um veterinário de Deus. Diz que o doutor Bezerra também sorriu muito, porque o Chico foi muito inteligente na resposta, né? Doutor Bezerra médico, e o Chico pedindo a ele como um animal. Aí ele falou assim, Chico, quem é que você pensa que eu sou? Mas se você está me pedindo como um animal, quer dizer, doutor Bezerra deve ter pensado, gente, mas é humildade demais, para que isso? Para que isso, né? Chico, o que é que você pensa que eu sou? Aí o Chico respondeu para ele, doutor Bezerra, o senhor é um veterinário de Deus. Aí nós perguntamos ao Chico, mas e aí? A dor foi aliviada? A dor que você estava sentindo no olho foi aliviada? Ele nos disse assim, olha, foi, mas doeu ainda durante muitos dias. Então vejamos que Chico tinha um relacionamento muito afetuoso, muito amistoso e de muito bom humor com os espíritos, não é? Uma outra história aqui diz aqui, o homem dos 20 contos, não é? Também é engraçada a história. Um amigo de Belo Horizonte disse um dia ao Chico, tenho ido ao Centro Luiz Gonzaga sempre que me é possível e nas preces tenho rogado a loteria, queria ganhar na loteria. E vendo a estranheza do médium, acentuou, se eu ganhar, darei ao Luiz Gonzaga 20 contos. É o que a gente sempre promete, né? Se ganhar na Mega Sena, os dias correram e o homem ganhou. O homem acabou ganhando a sorte grande, 200 mil cruzeiros. Quando isso aconteceu, sumiu de Pedro Leopoldo. Nunca mais apareceu. Se via o Chico por Belo Horizonte, evitava-lhe a presença. Imaginem, costumava dizer, na prosperidade crescente que o céu lhe concedera. Em minha ingenuidade, prometi uma dádiva a um centro espírita se melhorasse de sorte. Quanta asneira falamos sem perceber. Tem muita gente também que promete coisas aos centros espíritas, se receber uma herança, receber não sei o quê e tal, e desaparece. 14 anos rolaram e o homem da sorte grande morreu. Não é? Passado alguns dias, apareceu um espírito numa das sessões lá do Luiz Gonzaga. Chico, disse ao médium buscando abraçá-lo, preciso pagar a minha dívida. Estou devendo 20 contos ao Luiz Gonzaga e vou trazer o dinheiro. Aí o Chico disse, meu amigo, agora é tarde. Como é que ele agora dá o dinheiro, né? O câmbio mudou para você. Não se preocupe, a sua fortuna está em outras mãos. Vamos aprendendo sempre com Chico Xavier, não é? Que Jesus nos abençoe, muita paz e até a próxima semana.